Tudo bem? Meu nome é Karina, eu sou PCNP do programa Conviva, aqui da Diretoria de Ensino de Santo André. E hoje nós vamos falar, nesse ATPC, sobre um tema muito importante da atualidade. O nosso tema é Retomando os Sonhos, Forças e Fragilidades da Sala de Aula. Mas antes da gente falar sobre a retomada de sonhos, a gente precisa ter consciência de como os nossos estudantes estão chegando nas nossas escolas, depois de um período tão difícil, de 2 anos aí de pandemia. Então, de um modo geral, existem 2 grupos de crianças e adolescentes em situação de fragilidade. Aquelas que são criadas por pais que vivenciaram experiências negativas na infância e as crianças que elas mesmas estão vivenciando desafios horríveis em suas famílias neste momento. Estas crianças pertencem a todos os grupos sociais, faixas etárias e níveis socioeconômicos, embora as pesquisas indiquem um maior nível de vulnerabilidade ligado à pobreza. Então, antes da gente retomar os sonhos, a gente precisa saber como que essas crianças e esses adolescentes estão chegando para nós, numa situação, muitas vezes, de fragilidade. Muitas vezes, esses estudantes vivenciaram situações muito difíceis, muito desafiadoras nas suas famílias e agora estão retornando para a escola. Como nós vamos identificar e acolher esses alunos? Então, qual é o problema que nós vamos abordar nesse ATPC? Primeiro, muitos alunos vivenciaram experiências traumáticas que foram amplificadas pela pandemia da Covid-19 e um outro item muito importante, o trauma pode impactar diretamente o aprendizado, o comportamento e os relacionamentos no ambiente escolar. E agora nós precisamos encontrar a solução, para esse problema. A solução é que as escolas que se tornam conscientes dos efeitos do trauma ajudam os estudantes a se sentirem seguros para aprender. Então, quando a nossa escola se torna consciente do que é o trauma, do que é a criança fragilizada, nós conseguimos ajudar esses estudantes a sentirem a segurança necessária para aprender e realmente se dedicar a essa educação integral. E como nós vamos conquistar essa consciência nas nossas escolas? Primeiro, conscientizar a escola sobre os efeitos do trauma demanda um conjunto de ações da escola como um todo. Ou seja, todos nós que estamos na escola precisamos participar dessa conscientização. E ajudar crianças fragilizadas a aprender deve ser um dos focos principais da educação integral, que é o nosso objetivo. E já que nós estamos falando sobre trauma, a gente precisa de uma definição de trauma, para que a gente possa identificar esse trauma nos nossos estudantes, e transformar a nossa escola em um local que está consciente do impacto do trauma na aprendizagem. Então, para nós, a definição de trauma são sequelas deixadas por situações que causaram sofrimento e dor, e cujas consequências acabam por afetar o pensamento e o comportamento do indivíduo. E por outro lado, como nós vamos definir uma escola consciente do trauma? Uma escola consciente a respeito do trauma é uma escola na qual todos os alunos se sentem seguros, bem-vindos e apoiados. É uma escola na qual o impacto do trauma no aprendizado é discutido e estudado abertamente em todas as dimensões da escola e está no centro da construção de uma educação integral. Ou seja, gente, quando a gente se torna uma escola consciente do trauma, quando a gente fala abertamente sobre isso, quando a gente fala que realmente nós vamos ter nas nossas salas de aula crianças que vão estar em situação de vulnerabilidade, que vão estar fragilizadas, a gente vai conseguir atingir muito mais facilmente
a construção de uma educação integral, né? Porque nós vamos conseguir olhar para esse aluno como um todo. E quando a gente fala da retomada de sonhos, isso é muito importante, porque a gente não consegue pensar em sonhos, né? Pensar no futuro, se nós estamos vivenciando uma situação de sofrimento ou se nós estamos vivenciando sequelas de uma situação que nos causou sofrimento e dor. Talvez alguns de vocês possam estar se perguntando, né? Será que a gente precisa falar de aluno em situação de vulnerabilidade, de estudantes fragilizados, né? Nós não somos da assistência social, nós não somos psiquiatras, né? Nós não somos psicólogos. Mas nós precisamos falar sobre isso porque estes estudantes, eles estão nas nossas salas e a gente precisa fazer algo a respeito. Esses dados são da Unicef, muito recentes, do ano passado. A Unicef fez um estudo apenas com crianças entre 10 e 19 anos e descobriu-se que numa escala global, 1 em cada 7 está em sofrimento psíquico diagnosticado. Reparem que eu grifei o diagnosticado porque essas são as crianças que realmente têm um laudo, fizeram um acompanhamento médico, né? E a gente imagina o tanto de outros adolescentes, outras crianças que estão em sofrimento psíquico, mas não foram diagnosticadas, né, com esse sofrimento psíquico. Então a gente imagina que esse número é ainda muito maior. Nós sabemos que durante esses 2 anos da pandemia, né, muitos dos nossos estudantes viveram em ambientes perturbadores. E a gente precisa parar e pensar no impacto que esses ambientes têm na aprendizagem, né? Então, muitos dos nossos estudantes, eles sofreram repetidamente os traumas mais variados e, como resultado, tornaram-se fragilizados, né? O ambiente familiar destes estudantes costuma ser tipicamente dominado pelo medo, linguagem agressiva, pobreza, crueldade intencional, negligência e abuso infantil, tanto físico como emocional. Então, muitos dos nossos estudantes, eles passaram esses 2 anos em ambientes que se tornaram perturbadores para eles. E por isso a gente precisa fazer um trabalho grande de conscientização do papel do trauma na aprendizagem para que a gente possa acolher esse sofrimento, né? Dar uma estrutura para esse aluno para que ele possa novamente sonhar. Por isso que o título do nosso TPC é Retomando os Sonhos, né? A gente precisa acolher o sofrimento para que ele possa ser ressignificado e esse aluno possa retomar os sonhos que foram pausados pela pandemia. E dessas crianças, né, desses adolescentes fragilizados, o que chega para nós, né, que estamos na escola? Então, como professores, nós costumamos identificar estes estudantes como aqueles que aparentemente nunca conseguimos atingir, que estão sempre bravos, brigando, gritando ou simplesmente alheios a tudo ao seu redor, fechados em seus próprios mundos. Muitos se utilizam da violência como um recurso autoprotetivo, em uma tentativa de retomar o controle de suas próprias vidas. Pessoal, por que eu estou falando sobre o controle? Quando a gente sofre repetidos traumas, né, quando a gente é vítima de maus tratos, né, como a gente sofre violência física, violência psicológica, muitos de nós vamos nos utilizar da violência como uma proteção, né? Para que essa violência me dê uma sensação de controle. Porque quando eu sou fragilizado, né? Quando eu estou fragilizado por alguma coisa, por alguma violência que eu sofri, eu me sinto vítima, né? E a posição da vítima é uma posição muito desconfortável, né? Nenhum de nós quer ser vítima de nada. Porque quando nós estamos na posição de vítima, nós perdemos o controle, né, daquilo que nos acontece, daquilo que nos aconteceu. Então é muito importante a gente ter essa visão de que muitas vezes o nosso aluno mais violento, né, mais agressivo, que está sempre irritado, que está sempre brigando,
na verdade, ele está usando a violência como um escudo protetor. Porque ele acha que naquele ambiente, na escola, ele também vai sofrer violência. Então, ele já vai ser violento para prevenir de sofrer novamente outra violência ou para ter essa sensação de que ele tem um controle, porque ele vai lá, é ele que vai lá e xinga, é ele que tem um controle porque é ele que vai lá e bate, né? Ele que vai lá e enfrenta o professor. Então, isso é muito importante, a gente ter essa visão, né? De que muitas vezes o aluno violento é o nosso aluno mais fragilizado na sala de aula. Eu coloquei, pessoal, nessa tabela, algumas características desses alunos fragilizados, né? Que eles vão demandar uma maior atenção nossa. Então, como nós vamos identificar esses estudantes, né, fragilizados? Aqui eu listei algumas características, né? Claro que eles não precisam ter todas, mas são as mais comuns, né? Então, eles não confiam em ninguém, têm muita dificuldade em confiar no outro, eles demonstram uma certa arrogância, né, no trato, no dia a dia. Raramente eles se desculpam, mesmo quando eles estão errados. Eles nunca comemoram as conquistas deles, né? Então, se eles foram bem numa atividade, se eles foram bem numa prova, eles não comemoram. Eles costumam ter explosões de hostilidade, né? Muitas vezes uma hostilidade que é gratuita. Eles buscam a justiça perfeita e se ressentem da injustiça. Então, é aquele aluno que vai cobrar que tudo que você fizer para um aluno tem que fazer para ele idêntico, né? Porque a justiça para ele tem que ser perfeita. Então, se ele se sentir em algum momento injustiçado, ele vai ter uma explosão, por exemplo, de agressividade, de hostilidade. Eles costumam demonstrar desconforto frente às situações sociais, né? Nos relacionamentos sociais na escola. Possuem poucos amigos, resistem bastante ao contato físico, então eles não gostam muito de se relacionar, né, ao contato físico com as outras pessoas. Eles nunca pedem ajuda de ninguém, mesmo que eles reconheçam que eles precisam de ajuda para qualquer coisa, uma coisa simples, eles não vão pedir ajuda de ninguém. Eles demonstram pouca ou nenhuma emoção, demonstram agressividade, que a gente já falou lá no início, e eles julgam duramente a si mesmos e aos outros, né? Eles têm uma crítica e um julgamento muito severo, tanto para com eles mesmos quanto para os outros. Então, essas são algumas das características, né, que esses alunos fragilizados comumente apresentam. Essas duas questões foram levantadas pelo Dr. William Bender, que está lá depois nas nossas referências, né? Ele é um professor e ele trabalha há mais de 40 anos nas escolas públicas dos Estados Unidos, especificamente com alunos difíceis, né? Alunos violentos, alunos em situação de vulnerabilidade. E ele levanta essas duas questões, pessoal, que eu acho que são assim de extrema importância para a gente, né? Porque ele diz assim, que quando a gente se deparar com um aluno agressivo, com um aluno difícil, né, com aquele aluno realmente desafiador, que ninguém sabe mais o que fazer com ele, ele propõe que a gente se questione, né? Ao invés de a gente olhar para esse aluno e perguntar o que há de errado com você, a gente deve se perguntar o que aconteceu com você. Né? Eu achei essas frases muito importantes, né, para o nosso trabalho, no nosso dia a dia. Porque muitas vezes a gente já está tão irritado, tão cansado, tão sobrecarregado, né, que a gente olha para aquele aluno que dá trabalho e a gente pensa, nossa, o que você tem de errado? Né? Deve ter algum transtorno. Né? A gente já fala, quer ter logo um diagnóstico. E o Dr. William Bender, ele fala para a gente se perguntar uma outra coisa, né? Para a gente olhar para esse aluno, né? Para essa criança, para esse adolescente e pensar o que aconteceu com você. Porque alguma coisa aconteceu para que aquele aluno ficasse daquele jeito, né? Ninguém nasce agressivo, né? Ninguém nasce
arrogante. Então a gente precisa pensar o que aconteceu com aquele aluno, que agora nós estamos vendo o resultado. Então acho que isso é uma mudança de paradigma muito importante para que a gente possa realmente começar a entender esse aluno, né, e trabalhar essa educação integral de todos, né? Não só daquele aluno que a gente fala que é o aluno bonzinho, que é o aluno que participa, que é o aluno que faz as tarefas, que é o aluno que está engajado, mas aquele aluno que vai contra tudo isso, né? A gente precisa se perguntar o que aconteceu com ele e o que nós vamos fazer, né, para ajudá-lo. O Dr. William Bender, ele vai nos dizer também que proporcionar escolhas para esses estudantes, né, fragilizados é de muita importância, gente. Então ele vai dizer que professores podem ajudar os estudantes fragilizados a terem um senso de controle sobre suas vidas, oferecendo escolhas sempre que for possível. Escolhas que envolvam lição de casa e outras situações na escola, como os combinados de convivência, tendem a fortalecer o senso de autocontrole do estudante, o que normalmente resultará em uma melhora do comportamento em sala de aula. Isso é uma técnica muito usada quando a gente vai lidar com esses alunos, né, que estão fragilizados. Dar escolhas, né? A gente sabe que muitas vezes não vai ter muita opção. Por exemplo, né, você tem que realizar uma tarefa, os alunos têm que realizar aquela tarefa, e ok, vai ter que ser realizada, né? Como que eu vou fazer disso uma escolha? Muitas vezes pode ter mais de uma tarefa, então a gente fala para o aluno, olha, você quer fazer essa ou essa primeiro, né? Qual tarefa você gostaria de fazer primeiro? Você quer começar por onde? Né? Então, sempre que possível, proporcionar escolhas para esse aluno, para que ele possa retomar um senso, né, de controle, que para essas crianças fragilizadas é muito importante, né, porque quando a gente sofre algum tipo de violência, a gente sente que não tem mais controle, né, sobre nada. Então é muito importante retomar esse senso de controle e também alimentar nesse aluno, né, essa capacidade de escolha. Né? Aí a gente retoma também os sonhos, né? O que você escolheu, né? O que você escolhe ser, né? No seu futuro, o que você vai escolher? Isso é muito importante quando a gente retoma os sonhos desses alunos, porque quando a gente faz essa retomada dos sonhos, a gente entende que a pessoa retoma também o controle, né, sobre a sua vida. Ela vai traçar um plano, um projeto de vida para que ela alcance um sonho específico. Então, isso é muito válido, né? A gente sabe que nas nossas escolas o projeto de vida realmente faz esse contorno, né, e ajuda muito esses alunos em situação, né, de vulnerabilidade. Uma outra maneira da gente ajudar os nossos estudantes, né, a retomar os sonhos depois de um período de trauma que eles vivenciaram aí na pandemia, né, situação de vulnerabilidade, de fragilidade, é desenvolvendo a resiliência. E a gente tem ouvido falar muito, né, gente, de resiliência, né, porque tá na moda agora, tudo é resiliência. Mas a resiliência, gente, ela não é mágica, né? A gente não bate com a varinha de condão na cabeça do aluno e aí ele se torna resiliente. A resiliência, ela precisa ser conquistada, né? Ela é conquistada com trabalho, através de esforço, repetição. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele só aprende através de esforço e repetição. Então, para a gente desenvolver a resiliência, a gente precisa ter 3 competências diferentes. A primeira competência dela é a competência física, que engloba aí, entre outras coisas, dormir bem, alimentar-se adequadamente, fazer exercícios e manter uma boa saúde. Então, não dá para eu falar em resiliência se o meu aluno não tem a competência física, né? Se ele não consegue dormir direito, se ele não se alimenta direito, né? Isso é a base do desenvolvimento da resiliência, a competência física, né? A gente precisa estar bem de saúde, bem no nosso corpo para isso. A segunda competência é a competência socioemocional.
que engloba também, entre outras coisas, né, o controle do estresse, um senso de controle da nossa própria vida, relacionar-se positivamente consigo mesmo, autoeficácia, né, autorregulação e autoestima. Então, essas são as competências socioemocionais que a gente precisa desenvolver para chegar na resiliência, né? Controle do estresse, senso de controle da própria vida. Esse é muito importante, gente, relacionar-se positivamente consigo mesmo. Porque muita gente não gosta de si mesmo, né? Então, a gente precisa desenvolver um relacionamento legal com a gente mesmo. A autoeficácia, gente, é um senso de que você é capaz de fazer as coisas que você precisa fazer. Então, é uma competência socioemocional também muito importante, né? Esse senso de autoeficácia. Olha, eu sou capaz, eu sei que eu sou capaz. Autorregulação também é importantíssimo. É a nossa capacidade de nos controlarmos, né? De controlar nossa emoção, de controlar nossa raiva, né? De controlar os nossos impulsos, controlar o nosso comportamento, né? Olha, eu ia fazer tal coisa, mas pensei melhor, não vou, né? Essa capacidade de autorregulação, de colocar um limite, né? Para aquilo que a gente vai fazer, que a gente vai dizer, isso é muito importante. E autoestima, né? Importantíssima também para a gente desenvolver a resiliência, né? Porque se eu não acredito que eu sou bom o suficiente, né, para estar no mundo, para fazer o que eu quero fazer, eu não vou conseguir desenvolver a resiliência. E a terceira competência, gente, é a competência cognitiva, né, que seria a habilidade de resolução de problemas, processamento da informação, né, esse processamento no cérebro, e habilidades intelectuais de uma forma geral. Então, a gente precisa investir na nossa competência física, socioemocional e cognitiva para que a gente alcance a resiliência, né? Então, a gente precisa investir nessas competências em nós e nos nossos estudantes também. Em 2022, nós retomamos aos poucos os sonhos dos nossos estudantes, né, que foram pausados pela pandemia da Covid-19. Mas quais seriam, então, dentro do nosso tema, né, as forças e fragilidades da sala de aula? Eu fiz todo esse caminho com vocês, um pouco corrido, né, em função do nosso tempo disponível, para que a gente entenda, né, como esses alunos estão chegando para nós, né, que situação que eles estão, que muitos deles podem ter vivenciado situações muito difíceis, muito dolorosas. Como a gente vai fazer essa retomada dos sonhos? Identificar esses alunos que precisam de um suporte, né, de um acolhimento. E aí entram as forças e as fragilidades da nossa sala de aula, né, em todo esse contexto. E a resposta é muito simples, né, entre aspas, mas que é de suma importância para todos nós. E a resposta, pessoal, está aí no slide, né? São os relacionamentos. A força da nossa sala de aula está nos relacionamentos positivos que nós construímos com os nossos colegas de trabalho, com os nossos alunos. E as fragilidades da nossa sala de aula também permeiam os relacionamentos, né? Quando nós não conseguimos atingir, alcançar o nosso aluno. Então, eu acredito que nós devemos investir muito, investir talvez tudo que nós temos em criar relacionamentos saudáveis, né? No nosso ambiente de trabalho, na nossa sala de aula, entre os colegas, entre os nossos alunos, porque aí, nesse ponto, residem toda a força e toda a fragilidade da nossa sala de aula. E para terminar a nossa reflexão desse ATPC, vocês vão receber duas atividades. A primeira é uma atividade reflexiva, né, falando sobre as competências socioemocionais, né, sobre aquilo que a gente precisa ou gostaria de desenvolver. E a atividade complementar, que é um teste sobre
como nós nos relacionamos com os outros, né? E o que talvez nós precisamos melhorar. Então agora eu deixo vocês com essas atividades e muito obrigada pela atenção.